Contracepção pós-parto. O que eu posso usar logo após ter o meu bebê para prevenir uma outra gestação? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Então, vamos tentar entender um pouquinho as opções que a gente tem. Assim que a gente acaba de ganhar o bebê, a gente tem uma consulta em torno ali de 30 a 45 dias pós-parto e é nessa consulta que geralmente a gente vai conversar e decidir qual método contraceptivo que faz mais sentido para cada família e para cada mulher. O que a gente tem que lembrar? Que no pós-parto vocês estarão em aleitamento materno. E em aleitamento materno a gente tem contraindicação do estrogênio, que é um tipo hormonal presente em vários métodos contraceptivos. Então a gente tem uma certa restrição nas escolhas. Qual que é o melhor método pós-parto? Não existe, gente, porque cada método vai se adequar à realidade, ao que faz sentido para cada mulher. Então vamos lá. Primeira opção que a gente tem é de não usar nada. Muitas mulheres atualmente estão colocando essa como uma primeira opção. Doutora, eu não quero mais usar o hormônio, não quero usar nenhum método contraceptivo, mas eu também não quero engravidar sem me planejar. Então, o que a gente pode fazer? Durante o período de aleitamento materno exclusivo, a gente tem um aumento de um hormônio que chama prolactina. O aumento da prolactina, na grande maioria das mulheres, faz com que elas não ovulem. Então, a gente faz ciclos anovulatórios, que a gente fala, e a gente fica sem menstruar. Então é muito comum que a gente encontre algumas mulheres que durante o aleitamento materno exclusivo estão 6 meses, 8 meses, 1 ano, ou às vezes até mais de 1 ano sem menstruar. Qual é o problema? Então, todas as mulheres que não estão menstruando não têm chance de engravidar? Não. A verdade é que tem sim chance de engravidar, porque o que pode acontecer? O nível da prolactina está lá em cima e ela vai bloquear a ovulação. Mas em 1 mês ou outro, às vezes, muitas vezes depois de 6 meses pós-parto, quando a gente diminui o aleitamento, a gente pode ovular, ter uma relação e nem chegar a menstruar e engravidar. Então, as mulheres que optam por ficar sem usar anticoncepcional no pós-parto, elas têm sim que monitorizar os sinais de ovulação. E aí é muito importante você ter essa percepção sobre o seu corpo. Algumas mulheres já têm essa percepção porque optaram por ficar sem anticoncepcional antes de engravidar e já sabe identificar os sinais da ovulação, né? Já sabe identificar principalmente o muco cervical, que é um dos métodos que a gente tem no período da amamentação, também para evitar a relação nesse período de fertilidade. É fácil? Não, só é um pouquinho mais complicado e depende um pouquinho mais da dedicação de cada uma no pós-parto, porque a gente não tem a menstruação para lembrar a gente do ciclo. Então, quando a gente menstrua, a gente conta ali mais ou menos um período e marca aquele que seria o período fértil para a gente controlar naquele período as relações. Então, se você quer ficar sem usar nada, ativa aí a sua percepção para que você possa realmente perceber os sinais do seu corpo e pouco a pouco você vai entendendo muito bem como o seu corpo vai funcionar e é totalmente possível ficar sem método contraceptivo no pós-parto em aleitamento materno. Outra opção não hormonal, mas que é um método que traz um pouco mais de segurança. A gente tem o DIU de cobre com prata, então ele não tem nada de hormônio, mas tem a liberação dos sais de cobre dentro do endométrio e que cria um ambiente hostil para a subida do espermatozoide. Esse espermatozoide não consegue alcançar o óvulo, não tem a fecundação e aí ele evita então a contracepção. É uma opção possível, o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, que são as duas opções sem hormônio para o pós-parto. As opções hormonais, a gente só pode usar o hormônio progesterona. Então, nenhum anticoncepcional que tenha o estrogênio a gente pode usar no período da amamentação. Por quê? O estrogênio diminui a produção do leite e é totalmente contraindicado. Então, vamos lá. Quais são os métodos hormonais que a gente pode usar com progesterona? Primeiro, as pílulas orais. Qual que é a diferença da pílula só de progesterona para aquela pílula normal que a gente já usou, a maioria das mulheres já usaram? A gente não faz a pausa para menstruar. Então, as pílulas de progesterona que a gente usa no pós-parto são de uso contínuo. Essa mulher pode até ter um pouco de ciclo, um pouco de sangramento, mas ela não vai fazer a pausa para poder menstruar. A segunda opção de método hormonal no pós-parto, o Mirena, e agora a gente tem o Cailina, que são 2 DIU hormonal, que a gente coloca intraútero, tem a liberação de progesterona, o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, vai ficando bem fininho, a grande maioria das mulheres
vão também ficar sem menstruar usando Mirena ou Cailina, que são os 2 DIUs hormonais e que são 2 opções viáveis para usar também no pós-parto. E a terceira opção com progesterona é o Implanon, que é um implantezinho que a gente coloca aqui no braço, dura 3 anos e que também só tem liberação de progesterona. Então, qual que é o melhor, gente? Ficar sem nada, usar o DIU de cobre, usar o DIU de cobre com prata, usar o anticoncepcional oral de progesterona, usar o DIU de progestágeno ou o implante de progesterona. Não dá para falar qual é melhor. Cada mulher vai ter uma adaptação a um desses métodos e cada mulher vai escolher o que faz sentido para ela nesse pós-parto. Então, por isso que é super importante que cada uma de vocês que já tiveram aí o bebê, volte na sua consulta pós-parto entre 30 e 45 dias e decida, juntamente com o seu médico, qual o melhor método no seu caso. E se você tem mais alguma dúvida sobre qualquer um desses métodos e o que pode ser utilizado como contracepção no pós-parto, deixe aqui nos comentários suas dúvidas para que eu possa ajudar vocês também.